pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante na nossa realidade constitucional brasileira. E que o tema é segurança jurídica. E quem vai falar sobre ele é um jovem talento. Senhoras e senhores, com vocês, André Arnett Ramos, advogado, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, professor de vários cursos de pós-graduação. O doutorado dele resultou este livro, Segurança Jurídica e Indeterminação Normativa Deliberada. O melhor trabalho no Brasil sobre esse tema. Nós estamos falando com um jovem que tem idade de ser meu filho, mas que, em verdade, é um talento e uma segurança para falar de segurança jurídica. E é meu confrade, também na nossa confraria dos seguristas, se tornou um estimado, querido amigo, parceiro de outros projetos acadêmicos. E aí eu digo, André, que bom te receber na minha casa, na Bahia, e no Papeando com Pamplona. Oi, Pamplona, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Antes de tudo, quero te agradecer enormemente e dizer que tenho uma grande admiração por você. Tenho acompanhado já há muito tempo o Papeando com Pamplona, que já está no ar há praticamente 10 anos. 10 anos, são 9 temporadas seguidas. E digo que é uma alegria imensa poder participar dele agora como, não protagonista, mas como efetivamente alguém que é ouvido e que está disposto a discutir com você. Vai ser um prazer imenso. E há muita gente mesmo, que tem interesse em compreender nesse país que passamos por discursos de ódio, por ataques muitas vezes à própria atuação do Poder Judiciário, né? E a própria noção das modificações de interpretação. Entender o tema da segurança jurídica é fundamental. Só que aí, para entender, antes eu preciso saber o que é. Então me diga aí, André, para os nossos telespectadores, como é que você define segurança jurídica? Essa é uma excelente pergunta. A segurança jurídica é uma das aspirações fundamentais do direito, se não a grande aspiração do direito como experiência do direito como um fenômeno normativo. Mas dizer isso é dizer muito pouco. Para além de ser uma aspiração do direito, ela é uma espécie de ideal regulatório, de ideia diretiva do direito, algo que não pode ser suficientemente descrito e conceituado de modo a priorístico, mas que funciona ainda assim como um norte, mais ou menos como a imparcialidade do magistrado. É algo que talvez não se possa alcançar, mas que sempre se deve ter como objetivo, sempre se deve ter como algo a ser alcançado. Existem incontáveis concepções de segurança jurídica, cada uma cara a uma escola, cara a um tempo histórico, cara a um determinado autor ou a um determinado grupo de autores. E acredito que nós consigamos construir um sentido de segurança a partir daquilo que mantém as diversas concepções fragmentárias juntas, unidas, unitárias. Concepções fragmentárias que podem ser, e quem faz isso é o professor Humberto Ávila, podem ser sintetizadas em 4 elementos. Eu vou dar um passo além desses 4 elementos na sequência para tentar responder a pergunta. Claro. O professor Humberto Ávila nos diz: segurança é confiabilidade do direito, cognoscibilidade do direito, calculabilidade do direito e controlabilidade do direito. O que permite que o direito seja confiável, calculável, controlável e cognoscível é a coerência normativa. 4 Cs. Vai ser legal, e vamos fechar com um 5º C, né? Que é a coerência normativa. Coerência normativa que me parece está na base do sentido mínimo de segurança a partir do qual nós conseguimos discutir o tema. Perfeito. E isso é sensacional. E eu adorei a coisa dos 5 Cs. Acho que, do ponto de vista didático, é uma grande sacada para as pessoas poderem internalizar uma delimitação conceitual. Mas eu queria entender, você que estudou a fundo a matéria, né, quais são os principais referenciais históricos e do direito estrangeiro sobre este tema da segurança jurídica? Perfeito. Obrigado pela pergunta, ela é muito interessante também. Nós temos no direito brasileiro, talvez o grande marco com uma obra já antiga, embora datada de meados do século XX, e de fôlego sobre o tema, a tese do professor Teófilo Cavalcante Filho, que foi escrita em 1964 e que tem por título O Problema da Segurança no Direito. É uma obra datada, mas é uma obra que poderia muito bem ter sido escrita hoje, porque muitas das preocupações do professor Teófilo Cavalcante naquele tempo se colocam também no tempo presente, de modo muito claro e de modo muito proeminente. No contexto estrangeiro, no contexto internacional, a bem dizer, porque não é apenas estrangeiro, nós temos o tema da segurança aparecendo nas mais diversas
diversas obras dos mais diversos e destacados teóricos e filósofos do direito, teóricos e filósofos também da sociedade, do Estado, da ciência política, enfim. Eu acredito que nós possamos dizer com bastante tranquilidade que no âmbito da teoria e da filosofia do direito, nós temos como grandes marcos ao longo da história recente, neste tema da segurança jurídica, autores como Hart, como Kelsen, que é o nome de um dos seus cachorros, né? Como Hart, como Kelsen, como eu ia falar Carlos Costa, mas ele não está exatamente preocupado com isso, embora seja também um autor importante, mas Neil McCormick, que é onde eu fui beber justamente para encontrar esse sentido da segurança como coerência, Roberta Alexi e tantos outros. Autores tão diversos e tão diferentes que nem sempre se conversam, mas que, no fundo, tem essa preocupação fundamental com o sentido da segurança. Verdade. Agora, eu queria entender um pouquinho, pensando no nosso direito positivado, quais são os instrumentos mais significativos para a busca dessa segurança jurídica no Brasil. Perfeito. A comunidade jurídica especializada no Brasil costuma rolar 3 marcos normativos da tentativa de garantir a segurança no direito, que estão lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A coisa julgada, o ato jurídico de perfeito e o direito adquirido. Mas nós poderíamos ir muito além deles para estabelecer os principais marcos normativos ou positivados que visam assegurar a segurança no direito. Podemos pensar aí nos artigos 179 e 189 a 211 do Código Civil Brasileiro, que tratam da prescrição da decadência. Podemos cogitar também das normativas, não só no direito civil, mas também fora dele, que dizem respeito à boa-fé objetiva, à confiança e à proteção da confiança, especialmente no âmbito da proteção das aparências de direito, os instrumentos que permitem acomodar de um modo mais ou menos oneroso uma ou outra das partes, o ônus do tempo no processo. Tudo isso diz respeito a segurança tomada nesse sentido um pouco mais amplo, tão distante da certeza do direito e tão próxima, talvez, da incerteza ou da certeza da mudança, da certeza das transformações que marcam justamente essa aspiração do ordenamento jurídico de oferecer respostas bastantes, de oferecer respostas suficientes para os problemas que lhe arrostam. Mas essa é uma questão que, do ponto de vista de uma análise crítica, eu queria ouvir de você. Talvez eu tenha até um juízo prévio sobre isso e eu quero ver se eu confirmo ou desconstruo. Mas como é que tem sido a sua visão sobre a jurisprudência do STF sobre o tema da segurança jurídica? Essa é uma pergunta muito delicada, porque houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre um desses grandes baluartes da coisa da segurança jurídica, que é justamente a coisa julgada. E vou me permitir falar sobre essas decisões. Claro, né? fica à vontade. São, em rigor, 2 decisões que se deram no julgamento de 2 temas de repercussão geral, o tema 881 e o tema 885. Foram relatados pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Nesses dois julgamentos de tema de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar a respeito do impacto que as decisões tomadas pela Corte, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, no controle abstrato de constitucionalidade, ou então o julgamento de temas de repercussão geral, possam ter sobre a exigibilidade de recursos em face de decisões transitadas em julgado que reconhecem a sua inexigibilidade a certos contribuintes, sobretudo nos tributos de recolhimento ou de pagamento continuado. A exemplo, e era o caso num desses leading cases, né, da contribuição social sobre o lucro líquido. E a decisão do Supremo, à primeira vista, me causou espanto, e causou espanto à comunidade jurídica especializada de um modo geral. Ela ainda precisa, pelo menos da minha parte, passar por uma reflexão mais cuidadosa, mas esse espanto inicial se debelou um pouco à medida em que li sobre as decisões e quando elas se tornaram disponíveis, li também as decisões e as teses do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Porque o Supremo nada fez contra a coisa julgada. Em rigor, o Supremo se colocou diante de uma pergunta que diz respeito ao limite da coisa julgada e ao que seja coisa julgada no direito brasileiro. E a coisa julgada para nós diz respeito a uma causa, que é um complexo de fato e de direito, um complexo de circunstâncias fático-jurídicas, e às partes de uma relação jurídica processual. E o pronunciamento do Supremo não interfere na proteção conferida constitucionalmente à coisa julgada. Em rigor, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi dizer, com eficácia prospectiva,
e já aí a gente percebe que não existe uma agressão ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, ou artigo 6º da LINDB, mas com eficácia prospectiva, as decisões oponíveis erga omnes, como também é a lei oponível erga omnes, vinculam aqueles que já tiveram os casos julgados e, portanto, eles têm que recolher os tributos. Vale dizer, o Supremo Tribunal Federal não atacou a coisa julgada e tal qual sedimentada juridicamente. O que ele fez foi dizer, a coisa julgada se limita à causa que foi decidida. Se as circunstâncias alheias à causa que interferem no seu conteúdo mudarem, muda também a possibilidade de posicionamento, ou nasce uma nova possibilidade de posicionamento acerca do tema decidido. Esse tema é fascinante. Você domina como poucos e estudou aprofundadamente, né? Eu confesso a ti que toda vez que eu reflito sobre segurança jurídica, eu penso até mesmo na minha própria situação, do ponto de vista, quando eu falo lá da primeira reforma previdenciária, que me pegou de sopetão, eu não vou me aposentar tão cedo, acho que nunca vou aposentar, né? Eu só saio na expulsória ou quando morrer mesmo, mas eu tenho algumas questões que eu ainda vou deixar para a plateia perguntar. Mas antes, a gente abrir, que tem uma plateia ávida aí para fazer perguntas para ti, eu queria que você olhasse para os nossos telespectadores e dissesse para eles assim, quais os conselhos que você poderia dar para alguém que quer se aprofundar nesse estudo. Porque poucos, e eu posso dar esse testemunho, eu realmente tenho esse estudo amplo, ou dessa visão ampla de vários campos do direito, poucos se aprofundaram tanto no Brasil quanto em segurança jurídica quanto você. Esse livro é excelente, eu recomendo a todos. Eu queria que você, tal qual eu, esse velho professor, falasse para você, esse jovem professor, para mais novos iniciantes e iniciados. Quais os conselhos você daria para quem quiser aprofundar sobre isso? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Pamplona, eu vi um vídeo seu há pouco tempo, acredito que faz alguns meses, em que você diz assim, eu não estudo direito do trabalho ou direito civil, eu estudo direito. E esse talvez seja o conselho que eu possa dar a quem queira se debruçar sobre esse tema, que é um tema transversal. Aliás, falar sobre segurança jurídica no direito tributário, no direito do trabalho, no direito civil, no direito do consumidor, não é falar sobre esses ramos do direito, é falar sobre o direito, sobre o que ele é e sobre o que ele pode ser e o que ele tem que ser do ponto de vista das expectativas que o circundam. Então, o que eu poderia dizer é, estudem direito, façam como o professor Rodolfo Pamplona Filho faz. E mais do que isso, se me permitir, estudem também teoria e filosofia do direito, que são disciplinas propedêuticas, que estão acomodadas lá no início do curso de Direito e que muitas vezes, precisamente por conta dessa situação nos currículos universitários, topológica, acabam sendo relevadas como disciplinas secundárias. Às vezes não tem maturidade suficiente porque recebe a matéria no começo e aí depois, às vezes eu fico dizendo, talvez, filosofia do direito, teoria, às vezes ela tem que ter uma noção, uma introdução lá no começo e ser aprofundada quando o indivíduo está perto de se formar. Ou, normalmente, como tem sido, no mestrado, no doutorado. Aí que o pessoal compreende o descortinar, que é estudar filosofia e teoria geográfica. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui estudar a fundo no mestrado e doutorado, exatamente. Acontece com a maior parte dos estudantes. Aconteceu comigo também há muito mais tempo. Esse tema é fascinante. E a gente tem uma plateia que está ansiosa para fazer as perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Olá, André. Eu sou Luziane e gostaria de saber o que você acha sobre o tema do ativismo judicial. Essa é uma ótima pergunta, Luziane. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Ela é uma ótima pergunta porque ela nos coloca diante de uma característica do nosso tempo, inclusive e sobretudo no que diz respeito ao fenômeno jurídico. O nosso tempo é um tempo de mudança. O Papeando com Pamplona tem uma marca que eu considero absolutamente extraordinária, que é a marca da leveza e da combinação da discussão jurídica com o elemento artístico. E eu sei que o professor Rodolfo Pamplona adora poesia, é poeta, aí por isso eu tomei a liberdade não de trazer algo que eu compus, porque eu não teria a menor condição de fazer isso, mas trazer um poema de que gosto muito e que sempre me vem à cabeça quando me coloco diante do problema ou dessa discussão da mudança e do que o direito reserva para nós, e já vou chegar à problemática do ativismo judicial. O poema é o Soneto da Mudança de Camões, que não tem título, em rigor esse é um título que foi convencionado depois, né? O poema diz mais ou menos assim: mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança.
Todo mundo é composto por mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, a saudade. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e então converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se a cada dia, outra mudança faz de maior espanto. Não se muda já, não se muda mais como soía. É mais ou menos aqui que a gente se coloca. Tudo muda a todo tempo. E me parece, quando nos colocamos diante da tensão, não apenas do respeito, mas da tensão e do jogo de equilíbrios entre jurisdição e legislação, até o modo com que as coisas mudam, muda. O problema do ativismo judicial é um problema do nosso tempo, um tempo de transição, um tempo de travessia, margeado de um lado por aquilo que Pietro Costa e Maurizio Fioravanti chamam de Estado de Direito e de outro lado por aquilo que esses mesmos autores italianos chamam de Estado constitucional. Essa viragem ou essa travessia de um lado a outro do rio é permeada por 4 transformações fundamentais que dizem respeito ao direito e ao modo com que a gente percebe o direito na contemporaneidade. E vou me permitir ser muito rápido aqui e pontuar essas 4 transformações, essas 4 viragens. Em um primeiro lugar, uma transição de constituições que se apresentam como cartas políticas para uma concepção de Constituição que se apresenta como carta de direitos. Se a gente abre a Constituição brasileira hoje, a gente percebe que ela não começa com a descrição dos poderes do Estado. Ela não é um ato de fundação do Estado, em rigor. Ela é muito mais uma carta de direitos. Ela começa com a afirmação de princípios fundamentais que orbitam em torno da pessoa e da sociedade, não, portanto, do Estado. Ela passa por objetivos da República que tem essa mesma característica e logo na sequência vem direitos e garantias, né? O que é uma marca muito clara de um modelo de Constituição próprio da experiência europeia continental do segundo pós-guerra. Um segundo marco, uma segunda transformação é a transição de um direito circunscrito às fronteiras nacionais dos Estados modernos para um direito cada vez mais aberto ao diálogo com o direito internacional, especialmente em matéria de direitos humanos. O que também diz muito com essa característica das constituições como cartas de direitos. Num terceiro plano, nós temos, de um lado, no Estado de Direito, o predomínio da igualdade em sentido formal, todos são iguais perante a lei, e agora no modelo de Estado constitucional, do qual tentamos nos aproximar, às vezes com maior, às vezes com menor dificuldade em certos temas, em certas áreas, é um predomínio da igualdade em sentido substantivo ou substancial, que não diz respeito à igualdade absoluta, material, em todos os aspectos da vida. Não é essa a preocupação da igualdade substancial. Aí está em vez de dizer que todos são iguais perante a lei, garantir que todos os direitos sejam assegurados igualmente a todos, ainda que algumas pessoas, por pertencerem a um determinado grupo social, por terem certos marcadores sociais e por conta da intersecção entre esses diversos marcadores, recebam um tratamento diferente na medida da sua diferença. E finalmente, o que é mais importante, e é algo em que de tudo isso, todas essas transformações desaguam, uma recalibragem das relações entre jurisdição e legislação, que sai de uma separação estrita de poderes para se aproximar a algo muito mais complexo e, ao mesmo tempo, muito mais interessante. Algo que diz com a distribuição das funções do Estado dentro dos poderes constituídos. Quando falamos de ativismo judicial, falamos, do último desdobramento desse processo longo de travessia. E precisamos nos perguntar se o que temos em mente quando cogitamos o ativismo é necessariamente algo que seja bom ou ruim. É claro, existem decisões que são justiceiras, existem decisões boas, existem decisões ruins, e essas merecem talvez um juízo de desvalor, mas de um modo geral, uma postura um pouco mais ativa da jurisdição, sobretudo dos tribunais superiores, dentro das suas atribuições constitucionais, ainda que possa agredir a uma formação mais conservadora em matéria de separação de poderes, não é boa ou ruim. É simplesmente algo que temos aí que precisaremos equacionar de uma maneira coerente, de uma maneira que tenha o condão de promover e de proteger as aspirações da segurança no direito.
Olá, meu nome é Lucas e minha pergunta vai para o André. Como conciliar as mudanças jurisprudenciais com o tema de segurança jurídica? As mudanças de entendimento dentro do Poder Judiciário não são inimigas, Lucas, da segurança jurídica. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso também. As mudanças jurisprudenciais são algo próprio da própria natureza do direito, algo esperado. O direito, inclusive, para ser direito, para atender a aspiração de que falamos desde o início da nossa conversa de hoje, precisa, de alguma forma, se transformar e mudar. O grande problema está em perceber que, e isso diz respeito à premissa da pergunta, está em perceber que a segurança do direito não é a certeza da lei, num sentido de equilíbrio estático, as coisas estão assim, não vamos mexer nelas. A segurança do direito é a estabilidade na mudança, num sentido de equilíbrio dinâmico, um equilíbrio em movimento. Posso compartilhar uma experiência pessoal? Na minha primeira atividade como aluno do professor Luiz Edson Fachin no doutorado em Direito da Federal do Paraná, ele nos presenteou com uma prova surpresa, que na verdade não valia a nota, né? Era tipo menos um exercício mesmo. E a prova consistia em um desenho, uma única questão, composta por um desenho de um arlequim vendado, fazendo malabarismo sobre uma bola. E o enunciado da questão dizia assim: tomando a ilustração como metáfora, explique qual o sentido da segurança jurídica na contemporaneidade, ou algo mais ou menos nessa linha. E na minha leitura, graças a Deus eu acertei, não é? O professor gostou da minha resposta, mas a minha leitura, e a leitura que eu tento oferecer agora ao Lucas em resposta à pergunta que foi colocada, é de que o problema da transformação e o problema da mobilidade do direito está justamente na assunção de que nós estamos diante de uma perspectiva dinâmica. Nós conseguimos nos equilibrar, assim como o arlequim vendado fazendo malabarismo sobre a bola, porque nós estamos em movimento, como andar de bicicleta. Diferente de uma perspectiva estática. A cadeira está equilibrada em perspectiva estática, mas se eu empurrar ela vai cair, porque ela não estava em movimento antes, né? Dentro dessa leitura, me parece assumir ou acolher as mudanças de entendimento da jurisprudência, contanto que decisões sejam universalizáveis, contanto que decisões sejam coerentes com as decisões anteriores do mesmo tribunal e de outros tribunais dentro da nossa organização judiciária, contanto que haja também coerência com a totalidade do ordenamento jurídico, são positivas. E mesmo as mudanças abruptas, ocasionalmente, podem ser positivas. Mas a gente tem que analisar, evidentemente, caso a caso. Então, podemos... os filtros dos 5 Cs. Exatamente. Podemos concluir, ao final, com aquela grande resposta do jurista e do advogado, né? Depende, claro, depende do que a gente for analisar no caso concreto. Professor André, eu sou Débora. Eu gostaria de saber qual é a relação das apreensões do mercado com segurança jurídica. Obrigado, Débora. Essa é uma excelente pergunta, talvez uma das mais difíceis de responder. Não pelo problema de identificar qual é a relação, porque a relação me parece evidente. O direito e a economia, em última análise, se preocupam com o mesmo objeto, a ação humana. A economia descreve a ação humana e o direito prescreve a ação humana. Ainda que o direito se preocupe também com outros objetos e a economia também com outros fenômenos, mas na raiz a preocupação fundamental está aí. Agora, identificar a origem do problema não significa ter condições de enfrentar o problema. O mercado, de um modo geral, dentro do discurso das regras do jogo, espera estabilidade, espera regras claras para poder dizer: as regras são essas e eu as cumpro, veja minha conduta. Temos a hipótese, temos o mandamento. Os fatos se verificam, eu cumpri o mandamento, via de consequência, eu cumpri a regra. O direito, no entanto, não é um simples sistema de regras. E mesmo que fosse um sistema de regras, ele seria, como é de fato, dinâmico e passaria constantemente por transformações com ou sem alteração de texto. Afinal de contas, o texto não é apenas aquilo que está positivado. O texto é o texto e o contexto. E a norma não é só o texto, nem só o contexto, nem apenas a junção dos dois. Ela é produto de um processo de interpretação tão complexo quanto interessante e quanto instigante. A segurança que o mercado aspira, portanto, é muito diferente da segurança que o direito pode oferecer. Mas isso não importa, nem para o direito, nem para a economia. Porque esses dois campos do saber, ou essas duas perspectivas de análise, sempre terão que conviver uma com a outra, sem que uma capitule perante a outra, sem que haja uma subserviência epistemológica entre uma e outra. Direito e economia coexistem, são mutuamente condicionantes e condicionados. Aí a segurança que o direito pode oferecer, embora não corresponda à segurança que o mercado eventualmente espere, é simplesmente a segurança com a qual o mercado tem que trabalhar.
Vou me permitir, professor, trazer mais uma questão interessante aqui. Durante o estudo que me levou a escrever a tese, que resultou nesse livro, da segurança jurídica e dos enunciados e da indeterminação normativa deliberada, eu me deparei com um texto muito interessante de Braithwaite, que é um criminólogo australiano, mas que volta e meia se aventura a escrever sobre teoria e filosofia do direito. E ele, no seu trabalho, cita um estudo realizado por uma outra pesquisadora chamada Julie Black, numa obra intitulada Rules and Regulators, em que ela estuda a construção do discurso jurídico, a construção especialmente do direito positivado. E nesse estudo, que levou em conta aí uma comparação de regramentos aplicáveis a casas de acolhimento de idosos nos Estados Unidos e na Austrália, se chegou à conclusão, a partir de dados empíricos, de que a existência de uma maior quantidade de regras, ou seja, de enunciados pretensamente determinados, com uma hipótese clara de aplicabilidade e com um mandamento claro, conduzia a uma adesão menor dos destinatários das regras, porque eles podiam se valer daquilo que é chamado pelos autores de compliance criativo. As regras que partem da ideia de que a linguagem do direito, por ser a mesma linguagem ordinária, padecer de problemas imponderáveis em determinação, padecer o problema, portanto, da zona de penumbra, as regras acabam por se sobrepor e nessa sobreposição gerar um acúmulo de zonas cinzentas, que permite a abertura de verdadeiros buracos de minhoca dentro de corpos normativos. Eu posso entrar aqui e sair em qualquer lugar. E é muito interessante perceber isso, e eu já vou chegar a outra parte desse estudo, mas é muito interessante perceber isso, porque nós vemos em mercados fortemente regulados, no Brasil e em outros lugares também, como por exemplo o setor bancário, o setor de telecom, um quase clamor dos principais agentes econômicos e dos maiores agentes econômicos por mais regulação. Eles querem mais regras, eles imploram por regras, justamente para poder dizer que estão cumprindo as regras, porque de fato as cumprem, aproveitando os gaps que as regras, dentro dessa contingência, que é a indeterminação da linguagem, acabam por gerar. De outro lado, nesse estudo que é mencionado por Braithwaite e que foi conduzido por Julie Black, os autores identificaram que o modelo australiano, em que havia menos regras e, portanto, mais indeterminação normativa, era o modelo com maior adesão dos sujeitos regulados. E, aliás, com uma maior reflexão sobre o conteúdo das normas a que eles estavam sujeitos. O que é contraintuitivo, né? Braithwaite chama isso de paradoxo da inconsistência. A gente tem menos consistência, mas tem mais adesão às prescrições normativas. E por que tem mais adesão às prescrições normativas? Porque, primeiro, quando a gente trabalha com enunciados intencionalmente indeterminados, a indeterminação da linguagem não é contingencial, ela é intencional. Ela serve ou para facilitar o processo de elaboração do texto, no sentido mais pragmático e mais preguiçoso, vamos falar a verdade, né? Ou então, mais acomodado, ou então a identificação de algo que está no fundo, mas que talvez seja difícil de descrever, como o tempo, a vida, a morte, a segurança no direito, a igualdade, a legalidade, tudo isso é sempre difícil de definir, difícil de adensar. E por força dessa maior reflexão e dessa maior adesão, os resultados em termos de cumprimento às regulações eram muito mais satisfatórios. O que levou esses autores a chegarem à conclusão de que, em contextos e em áreas do conhecimento, ou áreas da ação humana mesmo, né, mais complexos e mais sujeitos à mudança, tanto melhor, quanto mais enunciados indeterminados nós tivermos em detrimento das regras. O que talvez nos mostre que o clamor do mercado pela maior regulação seja, na verdade, algo prejudicial à segurança que o direito pode oferecer e à segurança que o mercado pode almejar, ainda que num primeiro momento permita ao agente econômico fazer o que bem entende. Eu sei que eu fugi um pouco da raia ao responder a pergunta, mas uma coisa acabou conduzindo a outra, acredito que seja tudo muito interessante. Mas eu estou aqui viajando nessa resposta, porque eu estou tentando imaginar onde nessa parte final eu vou achar aquela coerência que é tão importante lá para a segurança jurídica. Ou seja, quando eu quero seguir a linha do mercado, ao contrário do que possa imaginar o próprio mercado, eu gero mais insegurança do que propriamente segurança. Exatamente. Então, tema fascinante. Oi, professor André. Me chamo Vicente Matheus e gostaria de saber como garantir segurança jurídica sem engessar a aplicação, atualização e renovação do direito. Olha, Vicente,
Eu também gostaria de saber. Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Mas me parece que a resposta possa ser construída a partir da assunção de que segurança não é certeza. Certo. Segurança é coerência. Se as respostas construídas no exercício da atividade jurisdicional coerirem, isso é, fizerem sentido com as demais respostas produzidas pela autoridade judiciária, produzidas por outras agências de aplicação do direito e produzidas também, no sentido de elementos de coerência, pelo legislador e pelos editores de textos normativos, nós teremos transformações, mudanças, etc., que permitem ao direito acompanhar as transformações sociais. É claro que hoje as coisas mudam muito rápido e as coisas se transformam também com uma agilidade ímpar. E é natural que o direito volta e meia se veja correndo atrás e comendo poeira. Mas o que não significa, claro, que nós não devamos continuar nesse esforço de adaptação, nesse esforço de aceleração das transformações para que o direito possa não ser só algo que corre atrás, algo que está a reboque, mas ser um catalisador da mudança, da transformação de modo positivo, sempre com essa preocupação coerentista. O que, é claro, envolve uma aceitação e uma postura muito humilde em relação à complexidade do mundo. As coisas, de fato, não cabem nas nossas categorias do direito, as coisas não cabem na nossa capacidade de intelecção, de compreensão, de articulação de respostas, mas nem por isso nós devemos deixar essa preocupação de lado. É preciso que nós abracemos a complexidade, afinal, se fosse fácil mesmo, nós não precisaríamos falar sobre o tema, as respostas já estariam dadas e qualquer um faria. E há muito a estudar, há muito a debater, há muito a aprender. Essa foi uma tarde fascinante batendo esse papo contigo. Eu estava conversando aqui sobre o meu figurino para cravar o papiando. Eu sempre gosto de botar uma camiseta com alguma mensagem direta ou subliminar. E essa camisa aqui remonta ao Stand By Me, ao Conta Comigo, um filme dos anos 80, um filme de amigos. Por quê? Porque hoje nós estávamos conversando sobre segurança jurídica. Mas mais do que isso, uma conversa entre colegas, entre confrades, entre parceiros de projetos acadêmicos e, por que não são, de novos amigos. Né? A gente estava batendo papo e conversando, né? Você me dizia, poxa, eu estou há tanto tempo na área jurídica, eu estou na área jurídica há tanto tempo, qual é a sua idade? Né, de você levar em consideração que eu estou no tribunal há 31 anos, né? Então, como magistrado há 28, então eu disse, olha, que coisa maravilhosa, que é o renovar. É ver um jovem talento como você se tornando uma referência, né? E tendo muito a ensinar. E a este velho professor, que bom que eu ainda não perdi o gosto de aprender. Meu estimado confrade, amigo e colega, me dê a honra de um brinde do papel. Saúde. Obrigado, Pamplona. Graça. E a todos e todas, espero que tenham curtido este episódio. Aproveite, vá lá no canal Papeando com Pamplona, olhe as playlists, vejam temas os mais fascinantes possíveis. Nós temos mais de 100 episódios no ar. Nós temos um programa com 10 anos desde a criação do primeiro, 9 temporadas. Tivemos um break no período da pandemia, mas voltamos com força total. Esse é um projeto que eu faço com amor. Sabe? Aquela situação de que eu não tenho patrocínio algum. Eu banco no meu próprio bolso as gravações, a equipe, o lanche, o momento da interação, mas é a realização de uma missão que eu acredito na minha vida. A gente precisa dar às pessoas informação sobre direito com profundidade, mas com leveza e sempre com toque de poesia. Até a próxima. Confira a nossa versão poética. Segurança jurídica. Certeza, estabilidade, presteza, previsibilidade, proeza de hombridade, firmeza e alteridade. O direito deve oferecer a quem a ele se submeter a garantia de confiança, de cumprimento da palavra dada e da repercussão consolidada nos negócios e na vida, pois não há decepção maior do que a mentira despida, a imagem corrompida e a promessa rompida. Até a próxima.